Olá, hoje vamos falar em inovação. Meu convidado de hoje é um expert nisso e a graduação dele tem muito a nos contar e ensinar. Líder persistente, focado, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Henrique e da dona Patrícia, atua no setor de inovação da empresa Tolls Wellness Evolution. Pela distinção do seu TCC, intitulado Ciclo de Desenvolvimento de Competências na Inovação, ele irá representar a Unicinos no Prêmio Acadêmico Astor Roca de Barcelos. Hoje teremos uma conversa de peso com Henrique Scholz Júnior. Henrique, bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado. Acho que eu não dei o título certo. Ciclo de Desenvolvimento de Competências e de Inovação. É isso? Ciclo de Desenvolvimento de Competências de Inovação. De inovação. Isso. Por quê, hein? O trabalho, ele surgiu logo quando eu comecei a parte do TCC ali. Sempre conversei muito com o meu orientador ali, sempre quero fazer alguma coisa que não quero só entender algum problema, quero dar um entregável, né? Quero entender, quero criar alguma coisa para deixar a minha marca aqui dentro também. Sempre me esforcei muito dentro do curso. E foi aí, então, desde o início eu sempre curtia muito essa parte de inovação, eram as matérias que eu mais gostava, que eu mais me destacava, né? Então eu queria entender também, por estar dentro da empresa da família, como é que eu podia não somente medir, né, essas competências de inovação, mas também desenvolver, né? E eu pensei, por que não fazer uma ferramenta onde não só foque na empresa da minha família, mas que foque em diversas empresas no Brasil, né? Até porque o Brasil hoje ele precisa cada vez mais alavancar a inovação, né, para conseguir aumentar ali, também alavancar a sua atividade econômica, né? E a partir disso providenciar para o mercado novos produtos e serviços, né, e se destacar também dentro do globo aí. Muito bem. Como tu chega nessa etapa, natural só nasceu em Novo Hamburgo, na verdade? Sim. Vive a vida inteira em Campo Bom, né? Isso. Criado ali no ambiente do CTG também, né? Sim, Campo Bom pulsa muito o nativismo, né? Bastante. Eu cresci praticamente dentro de CTG, o meu CTG é o CTG em Bororé, lá em Campo Bom. Premiadíssimo. Premiadíssimo. Né? Brasil e mundo afora. Sim, né? Brasil e mundo afora não, mais antigamente ele tinha mais coisas, né? Para fora, para o exterior, hoje é mais dentro do estado mesmo. Hoje não tem nada em lugar nenhum, né? Hoje pelo Covid está bem complicado, né? Para sair até dentro do estado não acontece mais nada. Então as atividades agora estão retomando, né? Sempre com uso de máscara e com os cuidados. E eu me criei dentro do CTG desde pequeno, toda a minha família tá ali dentro, né? Grande parte dos meus amigos eu também fiz ali dentro e ali eu me formei também como pessoa, né? Eu comecei no grupo Mirim, dançando, né? E eu fui até o grupo adulto, então, que é a categoria a mais concorrida, né? Que já tem um pouco mais de destaque aí dentro do Rio Grande do Sul, que tem o Enarte e tudo mais. E onde eu me destaquei mesmo foi na parte ali da categoria juvenil e da adulta, que foi quando a gente começa realmente a competir e dar o sangue, né? Então a gente ensaiava muito. E ali dentro eu aprendi muita coisa. O Bororé sempre vai longe no Enarte. Sempre, né? no Enarte. No Juvenarte eu fui tricampeão estadual com o grupo. O grupo ganhou, na verdade, 4 anos seguidos. Ganharam 2013, 2014, 2015 e 2016. Mas eu não tinha idade ainda em 2013, então eu só acompanhava o grupo mesmo, como ajudando ali na volta, né? Porque sempre estava junto. E a partir de 2014, então, eu entrei. E foi quando a gente conquistou o tricampeão. Na verdade foi o tetra, né? Mas para mim foi um tri, então fui tricampeão estadual no Juvenarte e logo depois, em 2017 já, adulto tu pode entrar um pouquinho antes, não precisa ter a idade certa, mas já entrei ali dentro para adulta para começar a concorrer, mesmo com uma idade um pouco antes também para ajudar o grupo. Foi ali que eu conheci o Enarte, que eu dancei a primeira vez, eu dancei 3 Enartes também. O último que a gente dançou, o grupo ficou, na verdade, em terceiro lugar. E foi dentro do CTG assim que eu aprendi grandes lições, né, que eu vou levar com certeza para minha vida toda, principalmente o trabalho em equipe e a liderança, né? A liderança eu desenvolvi mais ali dentro da juvenil, porque quanto mais tempo tu fica, né, o pessoal vai saindo, são só 4 anos ali a juvenil, e os mais velhos têm que começar a puxar os mais novos, porque se tu quer ganhar, tem que ser um trabalho em equipe, né?
Então ali eu desenvolvi muito essas duas baita competências. escola, né? É uma baita escola. Então tu se desenvolve muito como pessoa, tu aprende valores que tu aprende em poucos lugares, eu acho. E ali muito da minha bagagem vem de dentro do CTG. Toca também? Também toco. Violão? Sim. Violão, guitarra. Ah, é? Cheguei a tocar um pouco de gaita também. Teu pai, aliás, o pai do Henrique, o Henrique é o Júnior, né? É secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Campo Bom e fez uma baita apresentação no prêmio, né, Destaque Empresarial Sim, recentemente. ano Claro que ele passado. participa desde sempre também do CTG, de todas as mostras culturais que existem na cidade de Campo Bom, históricas, além do puxa vida, o rodeio é gigante, né? Um dos Bivac maiores do nosso também. estado, Bivac, né? Todos os encontros culturais que tem. O Henrique está sempre lá, né? E fez Sim. uma bela apresentação ao final, fechando esse evento. Então, tu também, filho de Sim. peixe. A parte artística eu puxei deles, né? Eu toco violão e também canto, né? Então a parte do canto eu com certeza puxei pela minha mãe, meu pai é só no violão mesmo. E toda a minha família, assim, a minha irmã também toca piano, então a gente tem Um ambiente criativo. Não podia sair diferente em inovação também, né? exatamente. Então sempre foi um ambiente propício. Quando tu começa a te envolver com o negócio da família, né? Que é essa empresa Tolls, né? O Henrique e o sócio são filhos da Liberato, né? O sócio, teu padrinho O também, Higino. né? São filhos da nossa Liberato aqui, têm inovação desde sempre na sua vida, criaram a sua empresa, geram aqui dezenas de postos de trabalho em Campo Bom, em Morro Reuter na filial, em São Paulo, né, com escritório também. Quando tu começa a te envolver com isso e a tecnologia começa a fazer parte da tua vida? A empresa sempre teve na minha cabeça desde o momento que eu saí, acho que do ensino médio ali. Tu é o Millennium, né? É. Tecnicamente é filho do ano 2000, inclusive. Isso, né? 2000. Nasceu em 2000 e é o que chama geração milênio, né? Exatamente. Tu compreende essa geração de forma diferente, eu imagino, que as pessoas que vivem ela. Tem outros valores dentro Sim, da tua cabeça, com pelo que eu certeza. vejo. Sim, com certeza, porque quando muda muito ali, né? O milênio é um período muito grande também. Então, eu tenho pensamentos que muitas vezes, mesmo a minha irmã sendo 4 anos depois, ela já tem um pensamento completamente diferente. E são coisas que tu vai pegando conforme o tempo que tu passou, conforme as vivências que tu vai tendo uma noção assim um pouco diferente. Mas ali na empresa, como eu estava falando, desde 2017 eu tenho na cabeça muito certo que eu quero seguir na empresa. Né? Até no final do ensino médio eu dava uma balançada, não sabia se queria seguir, mas depois fui vendo que realmente era Qual era a que eu gostava. alternativa lá no final do ensino médio? Eu sempre gostei muito de matemática, então a matemática sempre foi uma matéria que eu me destacava, que eu gostava, que era aquelas aulas que passavam assim para mim. Então eu ficava entre engenharia civil e também o GIL, né, que foi o curso que eu fiz. Então ali em 2017, foi quando eu estava finalizando o ensino médio, né, eu estava sempre muito em dúvida do que eu queria fazer. Sempre fui muito apegado à matemática, era uma das matérias que eu mais gostava, né? Ainda gosto muito, essa parte de números e tudo mais. Então, no final ali de 2017, eu ficava entre engenharia civil e o curso que eu fiz, que foi o GIL, né? Que é a Administração e Gestão para Inovação e Liderança, ali da Unicinos. Então, acabei seguindo, né? Vi que eu queria mesmo seguir com a empresa da família. E, de fato, ingressei na empresa em 2019, né? No primeiro estágio que eu tive do curso. Já comecei estagiando na empresa da família e já foi um primeiro baque, assim, porque o meu estágio, o GIL é muito exigente, né, com os alunos. Então, nesse primeiro estágio, a gente já tinha que tentar resolver algum problema, né, trazer uma solução para um problema. Foi quando até a gente abriu, então, a filial em Morro Reuter. Eu analisei bastante esse processo produtivo. O meu início ali na Tolls foi bem legal, porque eu tive uma visão bem ampla, eles fizeram eu passar por todos os setores, entender o processo, eu tinha que mapear, fazer vários fluxogramas para entender o que acontecia, como que tudo estava se conectando, né? Então, Tolls é especialista em sistemas de iluminação. Isso, a gente é especialista, a gente é reconhecido hoje como a maior marca e a melhor marca de iluminação de piscinas do Brasil e da América Latina, né? Então, nós temos produtos hoje nas linhas de automação e iluminação de piscinas, né? Automação e iluminação também de banheiras e spas, né? Que é a nossa nova marca, a Spazio, que a gente introduziu no mercado recentemente, que é um mercado gigantesco também, né? E a nossa ideia é facilitar, né, a vida das pessoas, agregando a isso bem-estar, né? Com os nossos produtos,
facilitam muito ali na hora de tu ligar uma piscina, de tu deixar o teu ambiente mais bonito. A missão e visão tá bem alinhadinha. Isso sim. Então, ali foi quando eu ingressei de fato na empresa, né, e que comecei a me apaixonar pelo que eu fazia. E comecei a ver várias oportunidades, conversar. Sempre tive uma abertura muito grande com o meu pai, né, e com o Gino. Uma coisa até curiosa é que o meu pai não é o meu mentor lá dentro. Eu e meu pai dentro da empresa a gente se fala muito pouco, né? O Gino é quem me guia lá dentro. Com o meu pai a gente conversa também, mas é mais pai e filho mesmo, porque ali você tem que tentar dividir o profissional da relação pessoal também, né? Então ali dentro eu tive sempre muita abertura para conversar com os gerentes, para entender, para perguntar. Sempre me ajudaram, sempre me aconselharam. No começo, assim, quando eu entrei, eu vinha com umas ideias fora da caixa e eu tive muita resistência no começo. E isso é normal, né? Para qualquer empresa. Qualquer empresa, principalmente familiar, né? Porque é normal, assim. No meu curso, assim, muita gente é filho de empresário. Então, são pessoas que querem seguir no negócio da família e são pessoas que a gente conversou, teve entrevistados também que vieram falar sobre a sucessão familiar. E a gente percebe que esse baque ali, quando os mais novos chegam, tem essa resistência por parte dos mais velhos, tem aquilo, isso não é bem assim, e eles estão certos, às vezes não é bem assim, né? Mas tem coisas que a gente também está certo, então que a gente traz e com o passar do tempo foi tendo uma maior aceitação das minhas ideias, do que eu estava propondo. Daí como é que faz? Senta numa reunião de conselho, assim, de grupo? Senta numa reunião, traz gerente, traz engenheiro, traz a direção, traz a ideia, começa a conversar, dá um susto em alguém falando de alguma coisa, alguém fala uma coisa que tu acha que, tipo, isso aí não vai dar certo, daí alguém acha que tu fala e não vai dar certo também. Então tem várias ideias que surgem, assim, e que a gente vai... E fortalecem a realização da ideia. Isso, isso. E já tem projetos, então, que eu dei a sugestão que já estão ocorrendo, que já vão ser introduzidos no mercado. Então, é um ambiente, assim, bem favorável até para a inovação lá na TOLS. Vários colegas meus até comentam, porque a gente fala muito sobre as empresas e todo mundo sempre falou, a TOLS é uma empresa que, tipo, eles dão essa brecha para a inovação, sabe? Eles deixam que essa inovação ela consiga fluir ali dentro, né? Que tu consiga explorar essas ideias, que tu consiga modificar processos que, mesmo estando enraizados, muitas vezes são complicados, podem dar muito mais trabalho, podem ser feitos de um jeito muito mais simples e mais eficiente. Então, a TOL sempre foi um ambiente muito bom, assim, para tu se desenvolver como um profissional, principalmente um profissional da minha área que lida direto com a inovação. Muito bem, muito bem. Inovação é um pouco abstrato para algumas pessoas e o teu trabalho, o teu trabalho, a tua graduação, né, e o teu TCC especialmente, ele se dedica a pensar isso e a desenvolver isso dentro do ambiente corporativo de forma metodológica, né? Sim. De forma qualitativa e quantificar realmente o quão inovador um ambiente é, né? Porque parece que inovação é qualquer coisa e acho que é muita coisa. Inovação, eu até lembro. Mas tem graus, me parece, de inovação, é isso? Tem diversas explicações. Sobre isso na volta do intervalo. Tá. Hoje numa conversa de peso com Henrique Scholz Jr. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização.
Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Henrique Scholz Júnior no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau, no Serra Parque, em Gramado, em novembro. E o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Estava conversando aqui no intervalo com o Henrique e lembrando que pequenininho, pegava a bike e ia para a empresa já, né? Ia lá tomar um café da manhã, dava uma volta lá, falava com os funcionários. Sempre participou muito, sempre fez parte, a empresa fez parte Participar, da tua vida. sim, sempre fez parte, sempre sabia da Tolls, né? Demorei um pouco para entender, porque é um mercado eletrônica, não é uma coisa tão fácil assim, ainda mais se tu não tem uma especialização, né? Meu pai e o Gino, eles têm uma especialização nisso, então eles entendem Eletrotécnico muito. E eletrônico, né? Cada Os um dois tem foram eletrônicos, foram da primeira turma de eletrônica do Liberato, se eu não me engano. E então sempre tiveram uma noção e eu pequei um pouco nessa parte até eu entender o que era, qual era o nosso mercado, qual era o nosso segmento, e muito disso eu peguei também pela graduação, para começar a entender esses conceitos de administração e entender qual é o nosso modelo de negócio, quem é o nosso cliente, né? Qual é a nossa proposta de valor. Então, muitas coisas eu fui pegando por conta do curso também, né? Que me ajudaram a entender como que o mecanismo funcionava ali. Como é que se desenvolve inovação numa empresa? Bom, então eu fiz ali o meu TCC, né, sobre isso. Até antes estava comentando sobre o conceito de inovação e realmente é extremamente abstrato e tem muitas definições. Eu lembro que quando eu estava escrevendo a introdução do TCC, obviamente eu tinha que conceituar a inovação e quando tu começa a procurar, tu se depara com 1001 conceitualizações, né, do termo e tu fica, eu tenho que selecionar uma, né? Mas como é que eu desenvolvo, então, a inovação dentro de uma empresa? E eu, particularmente na minha visão, isso começa principalmente através da cultura da empresa, né, e também do ambiente de trabalho. E está principalmente voltada no modus operandi, na maneira de pensar dos funcionários, né? Então eu acho que esses colaboradores eles têm que estar aptos a inovar, eles têm que estar com a inovação na cabeça, eles têm que estar entendendo que a empresa quer que eles inovem, que aquele ambiente é receptivo para a inovação, porque isso é uma coisa que muitas empresas hoje não conseguem desenvolver nos funcionários porque nem exploram a falar isso para eles, que não, pessoal, aqui a gente quer inovação. Inovação é algo que dá muito resultado no mercado, que vai nos diferenciar da concorrência, é aquilo que nos coloca no jogo o tempo inteiro. E esse é o grande propósito das empresas, acredito eu, que tu tem que sempre estar inovando, porque se tu está inovando, tu está sempre um passo à frente. E a inovação, ela funciona assim, tu vai inovar, o resto do mercado vai copiar, se tu demorar muito, até eles inovam, mas a ideia é que tu inove sempre um pouco, porque daí aquela parcela de mercado é sempre tu que vai estar pegando. Então, tu é o pioneiro nas coisas. E a Tolls tem muito disso, de ser E é uma pioneira. referência importante, né? Sim, com certeza. Ser o que Sim. traz as novidades para Claro, cada porque mercado. tu sabe, tu espera, né? Tu cria uma expectativa naquela empresa. E aquela expectativa, muitas vezes, ela se transforma em desejo, né? Aí o desejo consumidor mesmo, né? Que é o que vai mover a empresa, né? Eu sempre aprendi com um dos meus professores, o Diego Marconato, que o dinheiro, querendo ou não, é o oxigênio da empresa. Então, tu precisa estar querendo introduzir teus produtos, tu precisa que as pessoas queiram comprar teus produtos, que as pessoas gostem da tua marca, tu precisa trabalhar a marca, tu precisa fazer com que a tua empresa seja notada e desejada, principalmente. Mas A necessidade é o passo 1, né? O ideal Exatamente. é chegar no ponto do desejo. Né? Exatamente, mas para não dar muita volta ali, a gente ficar naquela parte que você me perguntou de como é que se desenvolve, eu olhei muito para isso dentro do meu trabalho, né? Até teve um processo de construção bem diferente, eu utilizei um método que é chamado de Design Science Research. Como eu te falei antes, esse método ele se propõe a não somente explicar um problema, que é o que acontece na grande maioria dos trabalhos de conclusões, né? Poderiam ser muito mais, entregar mais coisas para o mercado, mas a grande maioria das pessoas foca em, vou explicar por que esse problema está acontecendo. E muitas vezes a explicação, beleza, entendi por que está acontecendo, mas o que eu faço? Cadê a solução? E esse método, justamente, além de explicar um problema, ele traz uma solução, que aí se desenvolve como um artefato, né? Que pode ser uma ferramenta, um framework. No meu caso, era uma ferramenta, que foi esse ciclo que eu criei, que é um ciclo genérico, né? Que pode ser colocado dentro de qualquer empresa, né? Aplicado principalmente pelo setor de RH. Ao longo desse processo, que me ajudou muito foi o meu orientador,
né, que é especialista, mestre em inovação, né, que é o Bruno Bittencourt. E aí eu comecei a criar o ciclo, né, para fazer todo esse trabalho. Foi um processo extremamente longo. Como eu estava te falando antes, eu acordava muito cedo nos finais de semana para poder escrever, procurar referência e tudo mais. Praticamente todas as minhas referências são trabalhos europeus, né, são artigos acadêmicos europeus, porque no Brasil o tema é pouco explorado. E justamente isso, eu tentei entender como é que se desenvolvia essa inovação e cheguei então nas competências, né, que hoje as competências de inovação elas são 5. São a criatividade, o pensamento crítico, a iniciativa, o trabalho em equipe e o networking. Então, eu entendi como que eu poderia desenvolver cada uma delas, porque existem diversos estudos que relacionam ali atividades que podem alavancar a criatividade, atividades que podem alavancar o networking. E dentro disso, eu organizei então um ciclo, né, que é um ciclo de 6 passos, que começa desde a seleção de um problema para uma empresa, até a seleção do grupo de participantes que precisam ser desenvolvidos, né? Incluí dentro desse ciclo uma ferramenta que é o FinCoda, que foi um framework desenvolvido dentro da Europa também por pesquisadores finlandeses. E esse FinCoda, então, ele mede essas competências, né? Então eu consigo identificar qual é o nível atual, depois que eu apliquei o ciclo, qual o nível que os meus colaboradores chegaram agora. Então, a partir disso, tu começa a desenvolver inovação, tu começa a desenvolver um novo modelo de mentalidade dentro da empresa. E foi muito interessante porque o meu processo de construção ele foi bem longo, eu tive que testar com um especialista. Então, primeiro eu validei a ferramenta com especialistas da universidade, com professores de inovação, né? Depois eu fui validar a ferramenta com o mercado, então eu juntei um grupo de diretores de empresa para avaliar, tipo, isso aqui na teoria é uma coisa, que a gente sabe, muitas vezes faz um negócio na teoria, é lindo, mas quando tu vai trazer para a prática, não funciona. Então eu quis já deixar isso meio amarrado ali, falei com esses diretores, eles analisaram e daí eu adequei a ferramenta para ser tanto teórica quanto prática e depois eu fiz uma aplicação. Nessa aplicação, então, eu juntei 3 empresas, né, que foram foi uma empresa e, na verdade, 2 startups que eu peguei lá do Fevar Tech Park, que eu conversei com eles, consegui lá o espaço até para fazer toda essa dinâmica. E a partir disso, então, eu fiz primeiro uma mensuração das competências deles antes do ciclo, que é antes de eu aplicar a minha ferramenta, e depois fiz uma mensuração depois do ciclo. E os resultados foram muito interessantes, porque quando eu fui analisar, tinha impactos quase imediatos, assim, que vieram provenientes da experiência que eles tiveram, em uma dinâmica. Então, imagina quando tu replica isso e tu fica fazendo, né, como a própria ferramenta diz, como um ciclo, como tu fica sempre fazendo isso dentro da empresa. Tu acaba alavancando essas competências dos colaboradores e deixando o ambiente, as pessoas que estão dentro daquele ambiente, muito mais propícias à inovação. E aí começa a florar um monte de coisa, começa a vir novos projetos, novas ideias. Por que a gente não faz assim? Por que a gente não faz assado? Por que a gente não usa esse nosso networking, pega uma parceria com uma empresa para nos ajudar, já que esse campo aqui não era a nossa especialidade. E foi assim, então, que eu fui desenvolvendo aí. Aí apresentei, né, essa ferramenta, eu fui aprovado com distinção ali, que foi uma coisa que me deixou muito feliz. E também agora fui indicado aí para o prêmio Astor Roca, né? Estou representando a Unicinos com o meu trabalho. E ele vai ser, então, avaliado aí, que o prêmio é regional, né? Então, ele avalia os trabalhos de conclusão, né? Na verdade, artigos acadêmicos em geral dos cursos de administração, comércio exterior e também ali na Unicinos, no nosso caso, tem a administração, que é o GIL também, que é Gestão para Inovação e Liderança. Que é o teu curso, essa é a tua ênfase, né? Exatamente. Como tu fez isso acontecer dentro da tua empresa, dentro da TOLS? Fazer, no caso... Um processo de inovação. Bom, desenvolvimento das competências para inovação do teu time de trabalho, né? Do teu negócio. Dentro da TOLS, eu trabalho muito com inovação, assim, não só focada em produto e serviço, né? Mas em processo também. Eu trabalho em inovação como um todo. Tu me disse, é muito mais do que uma pessoa pensando isso dentro da empresa. Exatamente. Né? Então, eu tive... Mas foi o quadro que tu encontrou quando tu chegou lá. Exatamente. Então, eu tive pessoas que no começo eu já identifiquei que eram mais adeptas à inovação. Isso tem a ver com criatividade ou não necessariamente? Também, né? Como eu te falei, tem a ver com aquelas 5 competências, né? Mas então eu fui identificando pessoas que eram mais adeptas à inovação, que enxergavam já as coisas de uma maneira diferente. E a partir disso, então, eu fui começando com alguns projetos, trocando algumas ideias, fui desenvolvendo, chamava algumas pessoas para conversar, levei pessoas da empresa, que tinha pessoas, né, quando eu desenvolvi a ferramenta, para desenvolver, para participar do ciclo, para ter uma experiência diferente. E a partir disso, então, eu fui vendo que isso começou a aflorar, sabe? E hoje é uma coisa que já está muito mais natural.
que não é mais aquela barreira lá de 2019, quando eu entrei, quando eu falava alguma ideia, não tem mais aquele susto, sabe? Então isso foi se desenvolvendo. É um processo longo? É um processo demorado? Não é da noite pro dia, sabe? Isso é uma coisa que eu só fui entender na prática. Não adianta tu chegar lá dentro e querer fazer 1 milhão de coisas, porque o pessoal nem está preparado para isso. Então tu tem que ir construindo o terreno ali, fazendo tudo certinho, passo por passo. E quando tu vê, as coisas começam a deslanchar, sabe? Então tu começa a conseguir trabalhar a inovação ali dentro, começa a conseguir falar de inovação com colaboradores, tu começa a perceber que colaboradores já vêm falar contigo sobre inovação, que trazem outras coisas, que os próprios diretores, né, que nem o meu pai e o Higino, assim, no começo eram, vamos dizer, bem tradicionais, e hoje, meu pai já me deu ideias fantásticas que poderiam ter vindo de mim antes dele, mas vieram dele, e isso acaba te surpreendendo. O Higino também traz muitas ideias fantásticas, o Alexandre lá também, nosso gerente comercial, traz muitas ideias boas e que no começo eram bem tradicionais, eram fechadas, né? Exato, então era aquilo e aquilo, não tem outra coisa, sabe? E hoje não, hoje querendo ou não, é um mar de possibilidades, sabe? Tu não sabe se amanhã tu já não vai estar entrando em um novo mercado, porque potencial a gente tem muito lá dentro da empresa, principalmente trabalhando com eletrônica, né? E também com automação residencial, que é um mercado gigantesco e que está crescendo cada vez mais. Posso dizer que tu aposta muito mais na técnica do que propriamente na aptidão natural para inovar? Não, eu te diria que eu aposto no meio a meio. Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Tem pessoas que são extremamente técnicas e isso é natural, né? São coisas da empresa. Tem pessoas que são extremamente técnicas e tem pessoas que são extremamente aptas a inovar, que são extremamente criativas, que pensam fora da caixa. Isso também é uma questão muito de perfil, né? E são perfis que tu precisa dos dois dentro de uma empresa. Porque a empresa, com pessoas que só pensam fora da caixa, quem executa? Muitas vezes tu não tem, então tu precisa da técnica. Ou pessoas que só pensam na técnica. Mas com ferramenta dá para botar todo mundo para ampliar a zona de conforto. Exatamente. E tem, até na ferramenta, assim, tem pontos ali, como eu te falei, são 5 competências. Até eu fiz o teste. Eu tenho pontos que eu sou muito mais desenvolvido do que outros. Eu tenho pontos ali dentro, por exemplo, a minha criatividade é muito mais alta do que de outras pessoas, né? Não fazendo essa comparação, mas até é mais alta do que algumas outras competências minhas. E tem gente que é muito boa. Eu sou muito bom em criatividade e trabalho em equipe, mas tem gente que é muito bom em networking, que é muito bom em iniciativa. Então tem diversas coisas em pensamento crítico, que é aquela parte mais técnica, né? Tem pessoas que têm, o meu pensamento crítico não é o melhor às vezes, sabe? Porque eu ainda estou nesse processo de chegar lá, de entender o todo, né? Mas isso é uma coisa que tu vai desenvolvendo com o tempo. Maravilha! Adorei conversar contigo, uma honra poder contar um pedacinho dessa história. E acho que isso fica como um convite para que as pessoas compreendam melhor isso, né? Tu pensa em aplicar em mais larga escala o teu ciclo em outras empresas, por exemplo? Sim, a ideia agora não sei se gerar uma patente, mas é formalizar essa ferramenta. Até tive alguns convites ali, quando eu apresentei o TCC, né? Por parte de alguns professores meus, para formalizar isso e deixar isso redondinho, né? Fazer uma publicação só da ferramenta, talvez, com mais explicação, até porque o trabalho tem algumas limitações de página, então tu não pode se estender tanto. Então a ideia, sim, é formalizar essa ferramenta, né? Deixar ali com o meu nome e tudo mais e se possível, aí, publicar para o mercado como algo que pode... Ciclo de shows, por exemplo. Assim. Já me deram esse nome, até meu orientador, o Bruno, comentou esse nome. Adorei conversar contigo. Também, Rodrigo. Muito obrigado. Sempre muito bem-vindo. Hoje numa conversa de peso com Henrique Scholz Júnior, da TOLS. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.